O Zero mandou aqui. Salve, 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 turma boa. Ciro, como posicionar o país nessa nova corrida armamentista sem depender de outros países desenvolvidos? Não devíamos começar a investir em fábricas nacionais de drones, motores e mísseis de cruzeiro, ao invés de prótese peniana e churrasco? Chama o Litro pro Ciro Games. Não sei o que é esse aí, não. Acho que é o Lito que ele quis dizer, porque ele tá falando de avião, de drone. Não, toda razão. A pergunta é tão inteligente que já traz a semente da resposta. Está aqui no livro os 4 complexos industriais exemplares que o Brasil pode começar por aquele caminho, porque já Você tem... fala que tem competitividade, já né? Tem, que consegue. já tem alguma maturidade tecnológica. Por exemplo, um dos 4 é o complexo industrial da defesa. Então nós estamos gastando bilhões de dólares comprando artefatos militares no estrangeiro. Só para você ter uma ideia, hoje praticamente 100% do querosene de aviação dos aviões da FAB são importados dos Estados Unidos. Você imagina que pitoresco. Sim. Você então tem o insumo do seu avião, bombardeiro ou caça, etc., vem do estrangeiro. Aí se o estrangeiro disser o seguinte, opa, tapou a torneira, os aviões vão servir para pendurar paletó, amarrar jumento. Isso é tão óbvio, né? Percebe? Assim, falar que o Brasil é deficitário em qualquer indústria é... Mas eu subi... Mas assim, essa daí nós já estamos gastando dinheiro, irmão. A Embraer está desenvolvendo, já pediu licenciamento de um carro aéreo. A Embraer desenvolveu 2 projetos agora, um de autonomia total, que é o KC-390, que é uma joia. O trem de pouso dela é tão pesado, esse cargueiro, que tem ligas de materiais que ela desenvolveu. É uma indústria que funciona no Brasil, né? Espetacularmente. Eu vejo vídeos de avião e aí eles queriam entregar para a Boeing, tanto. cara. Eles falam que é o melhor avião que existe. O outro projeto foi um pacote, 100% de transferência tecnológica, que não existe muita precedente na história do capitalismo mundial, com a Saab sueca, que transferiu o pacote tecnológico inteiro, sem nenhuma reserva, para a nossa Embraer fazer o Gripen, adaptado para o Brasil, porque o Gripen é sueco e ele tem um range muito baixo. E eu fui lá na Saab, conversar com os caras. Então, eu sou alucinado por esse país. E eu estou vendo as oportunidades todas, percebe? E o cidadão está dizendo aí. Mas, Ciro, você está querendo dizer que a gente já gasta... A gente já e gasta. a gente poderia gastar com o nosso. Simplesmente gerando só emprego uma aqui e tendo autonomia na acessibilidade. Mas a que interesse? Aí eu quero saber, assim, sem uma abstração, eu quero saber, assim, por que não se faz isso? Não se ganharia um capital político? Não há projeto de nada no Brasil. Ninguém pensou por falta nisso, de projeto. Tá falando? Não há projeto de nada no Brasil. O Lula, por exemplo, tem um discurso dizendo que... e ele faz com deboche, assim. Toda vida que ele é apanhado na contradição, ele faz no deboche. Porque fica agora todo mundo dizendo que o Brasil não vai ter manufaturado. Ora, pois bem, agora chegou a hora em que as commodities vão ter mais valor do que os manufaturados. Só na cabeça de um maluco. Só na cabeça de um maluco. Ele não falou isso, Cirão? Falou? Ô, meu irmão, internet aí, rapidinho. Não, a gente acredita, a gente está indignado só. É porque isso é bem absurdo. Mas eu estou te dizendo que eu vi o candidato líder dos cientistas brasileiros dizendo isto. Chegou a hora que as commodities vão valer mais. E se explica como isso? É porque ele quer que aconteça igual foi no primeiro mandato. Ele parou no tempo e no espaço e não quer se justificar porque ele produziu a maior desindustrialização do país, manipulando o consumismo populista por 8 anos, reelegendo a Dilma e quebrando o país. E eu estou denunciando a desindustrialização com números. Da Dilma para cá, fecharam no Brasil 38 mil indústrias. Quanto emprego que vai nisso, né? Ora, se você botar 500 empregos por cada uma dessas, você tem aí a ideia. E assim, por manipulação do câmbio, por juros exorbitantes, por essa coisa vassalagem de estimular a importação com crédito, e destruiu a indústria nacional brasileira. E quer se justificar como se, veja bem, se existisse alguma civilização próspera sem indústria. É um negócio de doido. Você vê os cientistas brasileiros defendendo essa apologia da ignorância. E o Bolsonaro facilitou todas as importações de armas. Subiu 600% o pedido de autorização pelo Exército, porque a arma leve, você pede autorização na Polícia Federal. Arma pesada, carabina, metralhadora, essas coisas, tal, fuzil, tem que pedir no Exército. Subiu 600 e tantos por cento o pedido. Tudo importado, irmão. Lá no condomínio do Bolsonaro, onde o Bolsonaro mora, foram apreendidos não sei quantos fuzis. Dessa milícia que mora lá, tudo vizinho a ele, por coincidência. Tudo vizinho dele lá. Por coincidência. Tudo coincidência. E o Adriano, que é o cara tal, que foi assassinado lá na Bahia, também vizinho dele. E a filha namorava com o filho do filho. Tudo coincidência. Picareta, rapaz. Tudo miliciano. O Flávio Lousada diz aqui.
Ciro, na sua passagem pelo estado do Espírito Santo em dezembro de 2021, você falou sobre suas ideias para o Complexo Industrial de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Uma área vital para qualquer nação que se pretenda soberana. Você poderia falar mais sobre essas suas ideias? Bom, a partir da questão básica, que é a formação do capital humano. Se você tiver uma ideia hoje, o Brasil deve ter uma demanda. Eu tenho conversado muito com as pessoas, e são muitos números na minha cabeça, mas eu vou fazer aqui uma ordem de grandeza. Nós temos uma necessidade de 600 mil programadores e estamos gerando 50. Sim, isso é uma verdade, uma realidade. Tá certo? E tem já uma galera brasileira que está percebendo essa... Isso. A minha namorada é programadora. Nós precisamos de 600 mil programadores e estamos formando 50. Uhum. Então, essa é uma primeira grande questão, é toda uma inversão do modelo tecnológico de formação, de capacitação, enfim, da universidade, que demanda maturação mais lenta. Mas só para você ter uma ideia da tragédia, o ITA, que é um centro de excelência de engenharia, simplesmente quando ele forma 50 garotos, 60 garotos, dos 60 vai tudo para banco. Ah, vai para banco. Para banco, porque não tem absorção de engenharia no Brasil, porque está tudo parado, não tem acontecendo nada. E eles desempenham o que no banco? Só para entender. Matemática. Ah, entendi. Algoritmos. Mas é porque é a indústria que consegue pagar e consegue absorvê-los. É porque a engenharia não está absorvendo. Não tem nada para fazer no Brasil em matéria de tecnologia. Então, quer dizer, você tem pátio parado, você tem demanda por... Isso. Você tem um engenheiro, vai acontecer você crescentemente mais isso. Você vai ter uma massa de desempregada de milhões de pessoas. Tudo por fazer, e crescentemente infraestrutura. a placa precisa decidir. É porque ele falou sobre as estradas. Eu fico pensando, né? Você fala muito que a infraestrutura é um lugar que só se investe. É uma coisa tão óbvia. Não, eu estava hoje revendo, porque amanhã eu vou na Abdib, vou fazer uma palestra para essa Associação Brasileira da Indústria. Eu estava revendo os números. O Brasil precisa, para dar manutenção que tem, de investir 4,25% do PIB. Nós estamos investindo 1,36%. Ou seja, então está deteriorando. Nós estamos deteriorando o nosso capital. Pra ver, né? A infraestrutura no mundo representa até 180% do PIB, como no Japão, no Brasil é 36%. Percebe? Falta de infraestrutura e aqui está se deteriorando, porque não temos nada, não temos investimento para... Dá para ver, piora, né? As estradas pioram, zero. Dá pra ver. E está todo mundo aí votando na picanha, na cerveja, e no papo furado, o comunismo, o fascismo e tal. Você vai ver a merda que vai acontecer nesse país se a gente não conseguir quebrar essa maluquice que está acontecendo no Brasil. Pois bem, desculpa a expressão, mas Então, veja, a primeira providência, então, que demanda mais tempo, é uma reestruturação da formação do capital humano brasileiro. Aí alguns fast tracks, por exemplo, o fast track indiano, coreano, foi pegar garotos aqui, comprar bolsas nas grandes universidades do mundo, mandar com um contrato de volta para trazer aqui. Você financia essa jornada Sim, de você manda o cara para lá para preparar e traz de volta. Vinculado que ele tem que voltar para trabalhar aqui. Mas você tem coisas, por exemplo, tem um polo de software em Recife, que você chegar ali e dar uma guaribada, não sei o que, tal, pode ganhar escala. Você tem o COP no Rio de Janeiro, que se der uma guaribada também pode. Tem várias coisas, tem vários... Iniciativas de universidade muito fortes. Tem muita coisa que eu tenho na cabeça, tenho visitado, você tem Campinas. Aqui na USP tem também. Campinas, ali tem muita coisa por ali e tal, tem um grande acelerador de partículas e tal, perdemos o Pinguelli Rosa agora, falando na COP. Enfim, eu queria até estar lá no lançamento do livro dele, um grande brasileiro que nós perdemos, que pensava essas coisas todas. Então, esse é o primeiro movimento. O outro movimento é uma questão de hardware mesmo. Onde é que nós vamos fazer? Então você tem o seguinte: primeiro, preservar aquelas iniciativas que nós já começamos e que terão necessariamente dificuldades. Por exemplo, o CEITEC, que é lá no Rio Grande do Sul, é a única fábrica de processador abaixo da linha do Equador. A única. Caramba. Qual é o projeto do Bolsonaro? Fechar. E ela tem demanda por esse processo? Está faltando. A indústria automobilística está parando, porque não tem processadores no mundo. Cadeias produtivas está faltando. E você acha que a gente tem essa competitividade de conseguir engendrar e servir essa demanda? Tem os problemas de escala, Tá. tem os problemas de maturidade tecnológica. Mas, enfim, poderia virar atenção para isso e falar, claro, vamos aproveitar que está faltando essa demanda. Você vai mapear, e a ideia é sempre a lei do menor esforço. A lei do menor esforço, porque nós temos que ter modéstia. Então, nós não seremos um grande fabricante de um chip brasileiro. Ser realista, né? Provavelmente, porque a Intel já ganhou escala e tal, e Aceleron e não sei o quê. Agora é muito improvável que a gente consiga... Se a gente quisesse, faria. Se eu meto ali 5 bilhões de dólares, eu desenvolvo. É investimento, né? Mas não é este, talvez, o caminho trade-off. mais... O trade-off é aquilo que pode... pela lei do menor esforço trazer. Então, eu cito como exemplo, não é exaustivo, mas o Complexo Industrial Militar, por exemplo,
O Gripen é um avião tão inteligente, tecnologicamente tão sofisticado, que ele tem a melhor relação de atenção do piloto para manejar o avião versus o tático, que é manejar o inimigo. Então, a melhor relação de todos os caças do mundo é esse, porque ele é extremamente automatizado. Então ele pode prestar atenção no inimigo, E o capacete isso, né? é inteligente. Tá, olha só. Eles transferiram a tecnologia para produzir esse capacete no Rio Grande do Sul. Isso é microeletrônica. Daqui a pouco você passa isso para um celular brasileiro, percebe? A indústria... E assim que aconteceu, sabe como é que nasce a internet? Então, a indústria militar... Nasce ela com a tem indústria militar efeitos... americana, o DARPA, nos Estados Unidos, dinheiro público. Sabe como é que nasce o celular? Estatal americana também. Depois que eles dominam, difundem para iniciativa privada. Mesma coisa com a tecnologia para ver como é que tá lá fora. Claro. Você sabe que eu li Sensoriamento remoto por satélite, tudo isso é desenvolvido estatalmente e depois é difundido. Tem um livro muito interessante, chama De Onde Vêm as Boas Ideias, que ele faz tipo uma pesquisa mesmo para tentar entender qual é que são esse solo onde as ideias disruptivas aparecem, né? Sempre cito ele, porque é interessante. Mas assim, isso começa no paradigma pedagógico da escola da criança. Claro. Então, no Brasil, de novo, a tragédia brasileira. Como é que vai inovar se a gente não alfabetiza, né? Não é questão de alfabetizar, não. A questão é o paradigma pedagógico. Hoje, a nossa escola é uma escola do século XIX, fordista, que o bom aluno é o que consegue reter passivamente informação e reproduzi-la sob estresse, sem poder conversar com o colega e nem ler o livro. Isso é lixo puro. Como é que inova, né? Criando uma mentalidade assim. Não tem perigo. Não tem perigo. Então, o que você tem que fazer é mudar todo o paradigma pedagógico para ensinar a criançada a perguntar e associar informações que já existem universalizadas no Google e, ao associá-las, criar uma informação nova. Isso demanda um grande debate de reconversão da escola pública brasileira. Isso quer dizer retreinar todo o magistério. Isso significa premiar o magistério por esse esforço de retreinamento e requalificação. E nós estamos na picanha e cerveja, fascismo e comunismo. Tanto para fazer, né? Bom, enfim, esse livro acaba com o mito, justamente que você denuncia, de que só o livre mercado consegue. Porque ele faz Nunca aconteceu. Ele faz um levantamento de todas as ideias, desde o ar-condicionado à microeletrônica, tudo. E ele levanta aqui. O ambiente para essa disrupção acontece quando você tem o Estado que consegue fazer o investimento grosso e aí depois você tem uma iniciativa privada e iniciativa a universidade. Normalmente dentro das universidades, onde você consegue... Você está ali formando novas cabeças. Eu estudei profundamente isso em todas as civilizações do mundo. Passei 1 ano e meio estudando esse tipo de coisa, é 100%, não tem uma exceção sequer. Esse livro ele reúne, assim, papo de... Vou falar qualquer coisa, 1000 invenções importantes, e ele vai olhar exatamente qual foi a... E aí ele levanta várias outras coisas muito interessantes, né? Não é só isso, mas ele diz que é imprescindível que essas duas coisas quase aconteçam para que você tenha grandes revoluções, né? Então... Como é que você vai ter game brasileiro se não tem programador? Pois é, quem que vai fazer o game, questão. né? A gente vai mandar fazer na China o game também? O mercado é um dos maiores do mundo. A turma que vai lá no meu programa tá me dando conta foi agora o Gay Bowl. Meu grande amigo. Grava comigo, né? Do Gay Bowl, o mercado é um dos maiores do mundo. E tudo importado. Gay Bowl tá com bigode bonito ainda? Não, ele... Tava com bigode? Acho que não. Não, ele tava... Acho que ele ficou comportadinho para ver o senhor. Que bonitinho.